Você acabou de adquirir um cortador de vidro e depois de 2 ou 3 usos, você percebe que ele não está mais segurando o querosene ou ele não está mais cortando o vidro. Se isso já aconteceu com você, ou até mesmo você não gostaria de ter nenhum problema no uso do cortador de vidros, fica aqui nesse vídeo até o final, porque eu me chamo Evandro Damasceno e esse daqui é o top 5 erros comuns que todo iniciante comete com o cortador de vidro. Não usar o óleo lubrificante. Galera, aqui nesse ponto aqui eu vou me atentar tanto ao uso do cortador de vidros que já tem em si um reservatório de óleo, tanto quanto aquele modelo que não dispõe de um reservatório de óleo. Se você já acompanha aqui o canal, você sabe exatamente. Se você já acompanha aqui o canal, você já deve ter visto eu utilizar esse cortador aqui. Esse daqui, na minha opinião, é um dos melhores cortadores, se não até o melhor cortador para todo iniciante no corte do vidro. Isso pela praticidade e facilidade de uso. Em relação ao uso do óleo lubrificante, galera, é muito importante que você use o óleo para que o atrito entre o cortador de vidros e o próprio vidro seja minimizado de forma considerável. Geralmente, a gente aqui no Brasil utiliza o querosene. Eu sei que muitos de vocês podem não ter tanta facilidade assim de adquirir querosene, mas caso você tenha, adquira o querosene. Caso não, você pode utilizar o óleo Singer, aquele óleozinho básico de máquina de costurar, ou melhor, que geralmente as nossas avós utilizavam na máquina de costura. Caso você não adicione esse óleo para lubrificar o atrito, o próprio atrito entre o cortador de vidros e o vidro vai começar aos poucos danificar a ponta ou disco do cortador. Ponta ou disco depende muito do modelo que você utiliza. E em pouco tempo, você tende a observar um pouco mais de dificuldade na hora de fazer o corte do vidro, justamente pela ausência do óleo lubrificante. Deixar a válvula aberta. Galera, nesse ponto aqui eu estou me referindo basicamente a um modelo de cortador com reservatórios de óleo. Caso não tenha ficado muito claro ainda como que funciona o modelo de cortador com reservatório, é muito simples. Como ele já tem um reservatório em si, basta você encher ele com óleo lubrificante. Como eu já falei várias vezes, eu costumo utilizar o querosene. Encheu o cabo dele com o óleo lubrificante, você vem com a válvula, fecha ele e aí no momento que você for utilizar, você abre um pouco a válvula para que a pressão dentro do cabo diminua e aí exista a passagem de óleo do cabo para a ponta dele, posiciona ele em cima do vidro e aí inicia-se o corte. Na hora de guardar, muitas pessoas acabam esquecendo que da mesma forma que você abriu, na hora de guardar você tem que fechar muito bem essa válvula. Caso contrário, em um dia você guarda o cortador cheio de óleo lubrificante, no dia seguinte vai acontecer de você, na hora que eu for utilizar, observar que o óleo lubrificante vazou todo. E dependendo do óleo que você utiliza, você não vai encontrar o óleo nem no recipiente que você deixou ali o seu cortador. Guardar o cortador com a cabeça para baixo. Pessoal, o fato de você guardar o cortador com a cabeça para baixo também faz com que o óleo que você utiliza para lubrificar ele, o atrito entre o cortador e o vidro, também vaze. Aqui eu estou me referindo especificamente aos modelos de cortadores de cabo oco, onde o próprio cabo também serve como reservatório de óleo. Então vamos lá, você encheu o reservatório de óleo lubrificante, abriu a válvula, utilizou o cortador, na hora de guardar, você fechou a válvula, você tem aí uma prevenção para que o óleo não vaze do cortador. Porém, mesmo assim, alguns modelos de cortador de vidro tendem a vazar um pouco o óleo mesmo com a válvula fechada. Então, uma solução que para mim é infalível é: utilizou o cortador, fechou a válvula, você vem, vira o cortador com a cabeça para cima, ou seja, com a ponta de corte para cima e guarda ele, sempre com a válvula também fechada, porque não vai adiantar de nada você guardar ele com a cabeça para cima com a válvula aberta, porque o óleo lubrificante ele vai vazar mesmo assim. Cortar vidro muito grosso. Galera, o fato de você utilizar um cortador de vidro, qualquer que seja ele, para cortar um vidro com uma espessura muito grande, é um erro muito comum de muitos iniciantes. Por quê? Quando a gente vai adquirir um cortador de vidro, isso independente do modelo ou marca, geralmente
geralmente vem indicado qual que é a espessura máxima de corte dele. Eu não estou falando aqui que um cortador que corta, que está lá indicado que ele corta 12 milímetros, ele não vai cortar 15 milímetros. Ele pode sim até cortar 15 milímetros, mas aí você vai ter que pressionar ele com um pouco mais de afinco, um pouco mais de força, para que ele consiga riscar um vidro de 15 milímetros e aí sim conseguir fazer esse corte. Mesmo assim, caso você faça isso, esse corte não vai sair tão limpo assim quanto você espera. Isso por conta da força que você está colocando ali ser um pouco maior do que a força que você colocaria em um vidro pela qual aquele cortador foi projetado para se trabalhar. E isso, pessoal, pode explicar o porquê que geralmente eu recebo muitos comentários aqui no canal de pessoas falando que mesmo comprando um cortador da Toyo, modelo TC90, que é o que eu geralmente indico aqui, mesmo assim elas não conseguiram cortar um vidro. Pode ser, em alguns comentários eu até percebo pela forma como a pessoa fala, que ela ultrapassou a espessura máxima de corte desse modelo de cortador. Não somente isso, mas outro ponto que aqui a gente chega já no primeiro lugar, que é um erro muito comum de muitos iniciantes no uso do cortador de vidro, que é riscar mais de uma vez no mesmo ponto. Galera, se você compra um cortador de vidros e risca ele mais de uma vez no mesmo lugar, você tem aí um grande problema. Você mesmo pode estar danificando o seu cortador. Porque quando você passa o cortador de vidro, qualquer que seja ele, no vidro, ele cria uma pequena fissura, uma micro fissura, que dentro da vidrofusão a gente chama de linha de debilitação, que é uma fragilidade, ou linha de fragilidade do vidro, que é criado pelo cortador. É exatamente esse ponto que cria uma fragilidade no vidro, fazendo com que, seja com o auxílio do próprio polegar, seus próprios polegares, ou auxílio de qualquer outra ferramenta, o vidro se rompa. Só que, quando você cria essa linha e você não percebe que você tem que ser ajudado por outra força, você acaba riscando ele novamente. E pessoal, já vi muita gente riscando uma vez, o vidro não cortou, porque está usando um cortador de vidro. Se riscou o vidro e ele não cortou, alguma coisa tá errada. E risca de novo no mesmo ponto. Não cortou de novo. Riscou de novo. Não cortou de novo. Galera, isso que você está fazendo, caso você faça isso ou conheça alguém que faça, você está danificando a ponta do seu cortador. Por mais que seja conhecido como cortador de vidros, ele não corta o vidro. Ele cria essa linha que eu expliquei, chamada de linha de debilitação, que é somente uma fragilidade no vidro. E aí sim, você, depois que criou essa linha, vem de uma forma mecânica e abre aquela linha. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, aqui na descrição eu vou deixar o link do livro digital Vidrofusão Arte no Micro-ondas, onde eu te mostro como que você pode usar o seu próprio aparelho micro-ondas para criar peças incríveis no conforto da sua casa, e também o livro digital Vidrofusão, a Arte de Transformar, onde eu explico a vidrofusão de forma clara e objetiva para que você possa iniciar na vidrofusão com os dois pés direitos, podendo criar qualquer peça que você queira, utilizando seja matéria-prima nacional e importada ou até mesmo vidro de descarte. O link de ambos os livros vão estar aqui na descrição. Bom, pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você quer que eu fale de uma forma mais profunda sobre, e até mesmo mostre exemplos sobre qualquer um dos pontos que eu trouxe aqui nesse vídeo, deixa aqui no campo dos comentários que eu farei isso para você. Se você gostou desse conteúdo que eu trouxe, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!